Por exemplo, essas praias, eu comecei a fazer essas praias, e essas praias, depois que eu me mudei para o Rio, elas eram tão onipresentes, e você vendo um dia após o outro, aquelas pessoas caminhando, você vai esgotando a imagem, ela se esgota e ela se torna um ritmo só, né, daquelas pessoas caminhando, pela repetição, né? E isso é melancólico, eu acho que mas não é planejadamente. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ver. Eu canto a arte elástica. A artista plástica Maria Clabin fez seus estudos nos Estados Unidos e em Londres. A sua última exposição no Rio de Janeiro, Maria deu o título de E o Dia Havia Acabado Quando Começou. Maria, você estudou balé. Houve algum momento na tua vida, assim, que você viveu o dilema entre o balé e as artes plásticas? Não, na verdade, foi muito natural. Fazia dança contemporânea quando eu tinha uns 15, 16 anos. Até que um dia, esculpindo numa aula de arte qualquer, comecei a fazer uma escultura e percebi que ali, na verdade, eu continuava dançando. Então foi uma realização assim que demorou 3 segundos. Foi um prazer tão grande que eu senti em perceber que eu podia fazer o que eu fazia e eu podia ter o mesmo prazer que eu tinha na dança, mas sem limite de tempo, sem limite físico. Foi uma delícia, assim, essa constatação. É isso, quero fazer isso para sempre. Você podia ter sido bailarina e, pensando no sentido de narrativa das suas pinturas, não seria errado dizer que você poderia ter sido romancista ou contista, sem falar no seu sentido poético. O título da sua última exposição é um verso, e o dia havia acabado quando começou. Pintora que podia ter sido bailarina, que podia ter sido contista, que podia ter sido poeta. Seu destino era, inevitavelmente, a arte. Que podia ter sido tantas outras coisas, que podia ter sido mãe, que podia ter sido a vizinha, que podia ter sido a amiga, que podia ter sido a dona do cachorro. São funções que a gente vai achando na vida e não precisa... Eu nunca vi muita diferença entre uma função e outra, na verdade. Acho que até hoje eu continuo pulando de galho em galho. Por acaso dentro das artes, né? Mas dentro dessas outras funções, mãe você é também, né? Eu sou também. E é um dom pintar? Eu não sei se é um dom, mas é uma linguagem onde, por acaso, eu consegui falar sobre coisas que me acalmavam, consegui entrar em assuntos que tornavam o mundo mais fácil. Eu achei ali eu me senti acolhida dentro daquela linguagem da pintura. Eu conseguia amortecer o mundo em volta de mim com uma certa facilidade. Se isso é um dom, talvez seja. Era muito turbulento o mundo em torno de você? Não. Turbulento ruim. Turbulento curioso, na verdade. Entendi. Tentar penetrar em questões que tornavam o mundo mais interessante, talvez. Não turbulento ruim, de jeito nenhum. Não, porque a gente, de fato, procura os canais de... mais turbulento. Não, e de melhorar o mundo, né? Ou pelo menos o nosso. Acho que sim. De se aproximar mais de certas coisas, desvendar certos mistérios, se aproximar de coisas que talvez pareçam hostis a princípio.
tentar uma proximidade com questões que interessam. E, na verdade, continuar brincando, eu acho que isso é a coisa mais legal. Na verdade, eu acho que quando eu optei por isso foi muito... não quero parar de brincar. Então, vou sair desse quarto de brinquedo e vou fazer com que o mundo seja um grande playground, assim, um grande parque de diversões, onde tudo é uma possibilidade, né? Tudo pode ser mais do que aparenta ser a princípio. E isso é muito divertido, eu acho. Na infância, eu acho que todas as crianças são um pouco pintoras, né? Elas têm... As crianças, sem dúvida. Sem dúvida, né? Elas desenham, fazem... A gente depois passa a vida inteira tentando resgatar essa capacidade de ter uma relação tão direta com as coisas, né? As crianças todas têm isso, essa relação puramente sensível com as coisas em volta. Mas também tem um outro lado, que talvez seja também essa brincadeira, que é o resultado, quer dizer, o que você faz. Você pensa nas pessoas que veem suas pinturas, quer dizer, quando você pinta, ou não na hora que está pintando, depois, alguma vez você pensa no seu espectador? Não, eu nunca penso no espectador como uma coisa externa a mim, eu acho. Eu acho que eu estou constantemente sendo o meu próprio espectador. Eu tenho um olhar crítico em relação ao que eu faço o tempo todo. E então, assim, é meio esquizofrênico o processo. E delicioso por causa disso também. Mas é uma liberdade de ter uma relação muito direta com aquilo e a liberdade necessária para você continuar levando aquilo adiante. E, ao mesmo tempo, um recuo. O tempo todo um recuo e um retorno. Um recuo e um retorno. Para você continuar levando aquilo à frente, eu acho. Eu acho que, assim, eu provoco um problema, eu tento resolver aquele problema, então é sempre um diálogo entre um lado muito livre, muito direto, bem primitivo mesmo, intuitivo, que não passa pelo racional, e depois um recuo, então é um ping-pong o tempo todo, assim, de repente um recuo e uma reflexão sobre aquilo. E aí, de repente, você olha, tudo que você está fazendo... Essa última exposição que eu fiz foi muito isso, porque tinha essa questão da narrativa muito presente. Então, era uma onda muito livre de você ir montando e trabalhando num nível muito mais intuitivo e direto o tempo todo, e, de repente, horas de reflexão, às vezes minutos. É um ping-pong que, às vezes, é em câmera lenta e, às vezes, é muito rápido. Mas eu vou para os dois lados do campo, assim, o tempo todo. É um jogo, né, de a gente contra a gente mesmo. Você já falou aí que tem uma coisa de narrativa na pintura e tal. E o escritor, ele muda uma frase, muda uma palavra, troca um parágrafo de lugar, fica, enfim, corrigindo e tal. A pintura, você pode fazer isso, o traço é mais definitivo, você passou um traço, depois olhou, aquele traço tem jeito? Sempre tem. O que acontece assim, você começa, bom, se tem uma tela em branco, um papel em branco, seja na escrita ou desenho, que é muito parecido, acho que a minha pintura, ela é desenho ainda, mas... O que você perguntou? Não, se você... Não, isso não. Se você... Eu comecei a pensar em outra coisa, eu tô voltando. É bom, pode viajar. Se você viajar, eu vou adorar. Não, exatamente. Então, por exemplo, essa última exposição, como essa questão da narrativa estava muito presente, de uma forma mais direta, porque no que eu estava trabalhando anteriormente, era uma narrativa evocada, muito sutil. Porque tinha figuras, as figuras caminhavam, eram imagens muito repetitivas, tinha personagens repetidos que eu espelhava, então era o mesmo homem, eram esses caminhantes, muito mais sutil e tinha menos informação, mas tinha evocação de uma narrativa, porque tinha figura e tinha um certo cenário. Mas essa última, muitas coisas aconteciam e tinham espaços domésticos, espaços positivos, aonde as pinturas foram expostas também estavam representadas dentro da pintura. Por isso que eu falo um pouco dessa coisa de labirinto, de espelhos, tinham ecos realmente do que estava acontecendo ali, uma vernissagem, as pessoas olhando, e tinham pinturas ilustrando isso, e aí uma outra que comenta, tem uma metalinguagem o tempo todo. Então, essa exposição, ela foi feita, eram telinhas muito pequenas, e eram polípticos, eram conjuntos de tela. Então, isso mudava o tempo todo. Eu começava com uma imagem e ela funcionava. Tinha essa coisa de montagem, né? Talvez mais próximo da montagem do que agora da escrita. Já não sei mais. Mas eu mudava a ordem, né?
dessas 4 pinturas. Às vezes eu tinha uma ideia no ateliê, quando chegou na montagem, eu troquei uma de lugar. Então, sim, o traço você não move, mas a montagem das pinturas você consegue... Tudo bem, isso funcionando dentro de um políptico ou de um díptico, que você pode mudar de lugar. Agora, dentro do próprio quadro, você traçou aqui, naquela hora, nesse momento que você disse assim, no momento mais... Como é que seria? Intuitivo, mais intuitivo, mais direto, você foi lá. Depois aí você vem leitor e disse, esse traço. Aí um escritor diz assim, essa palavra, tira e bota outra. E esse adjetivo está demais, faz assim, cai os adjetivos. Enfim, você tem uma saída para isso? Saída tem. Eu acho que o que não pode fazer não dá para enganar. Isso você não consegue. Você não consegue, através de truques, aproximar de uma coisa autêntica ou algo parecido. É impossível. Então, eu acho que quando você tem esse momento de muita concentração e que as coisas estão fluindo, dificilmente, se tem uma entrega nesse momento, dificilmente você vai ter que revisitar aquela imagem. E eu acho que, a partir do momento que você tem algum traço que funciona numa tela ou num desenho, aí é um exercício de escuta, na verdade, não é mais de criação, né? Porque se tem alguma coisa que funciona, aí ela vai te falando o que fazer depois. Então, você tem um primeiro jato, assim, que você tem que provocar alguma coisa que tenha vida, ou que tenha alguma expressão, ou que carregue alguma pista, guarde alguma pista que para você interesse, ou que te fale para onde ir. E aí você tem que ir. A partir daí é um exercício de humildade mesmo, de tentar escutar aquilo que já existe. Depois voltar a consertar um detalhe. Às vezes você muda uma cor, mas muitas vezes tudo é possível. Entendi. Se no início funciona, você continua escutando e a coisa te fala para onde ir. Eu achei legal você falar isso, escutar, porque na verdade você escuta o silêncio, não é? Você escuta a sua voz, ou melhor ainda, a voz daquela, quer dizer, a sua, mas através daquilo que você fez. Você vai na tua, tem gente que não gosta dessa palavra, na tua inspiração ou na tua intuição, e aí depois aquilo vai te falando, né? Então, escutar nesse sentido é tão bonito. É engraçado, porque quando a gente fala sua intuição, você vê que são os limites da linguagem, é onde a pintura começa a ser interessante. A intuição é sua, porque o seu já é um lado racional, né? O eu é o que você reconhece, e o reconhecimento está no nível mais racional. Então, é a intuição, não sei se ela é minha, ela é uma coisa que não sei nem se dá para passar por essa... filtro, alguma coisa sai que funciona e aí você... É interessante isso, que é misterioso, né? Você não sabe de onde vem. Quando funciona é muito legal. Te perguntei também se você pensou alguma vez no teu espectador, no teu pintor, que tipo de reação pode provocar nele. Eu, por exemplo, um díptico seu, que é assim, uma praia... Aí assim, muita gente na praia e um céu escuro. Aí o seguinte é uma praia vazia e um céu cheio de estrelinhas. Não é? Assim, estou falando certo. Tá. É que tem mais de um que você faz assim, né? Muito parecido. Muito parecido. Mas eu gosto, o que eu quero dizer, num tipo de coisa assim, um aqui, outro em cima, e e aquelas pessoas, quer dizer, aquela constelação de gente, e depois no outro, uma certa constelação de astros. Mas quer que eu te conte como eu fiz esse? Quero. Não quero. Eu só quero te dizer uma coisa antes de você contar, porque isso me causou uma sensação de humor. Eu disse assim, ela tem muito humor. Ai, que bom! É a coisa que eu acho mais legal. Então que bom. Era isso que eu queria saber. O humor é uma coisa... Não, e você é a primeira pessoa que fala isso. Que bom ouvir isso. Porque me bateu como ela tem humor, porque isso aqui tem um humor num sentido mais... humor. Humor. É complexo o suficiente. Humor. Sim, mas aí diz essa história que você ia contar. Não, aí voltando para o processo assim, da pintura, esse díptico que tem, né, que é um em cima do outro. E é isso, assim, são estratégias que a gente
inventa, e são bobas às vezes, para começar a provocar alguma coisa. E quando começa, começa. E essa foi um pouco isso, essa ideia da entropia, né? Eu peguei 2 telas iguais, aí eu fui para um segundo andar e eu respinguei branco e preto. E é só isso, assim, eu respinguei com um pincel idêntico um ao outro, caiu igual, e aí eu transformei cada pinguinho preto num... Aí vem a dança, vem essa coisa do movimento, que é igualzinho, só que eu faço na ponta do dedo. Que tem essa interação, é um palco, né, ali, e tem essa reflexão o tempo todo sobre o movimento, as figuras interagem. E é isso, assim, e as estrelinhas, elas invadem um pouco o plano de baixo e os respinguinhos de cima. Então começa um processo de as duas coisas se misturarem, né? E são uma só, na verdade. E tem uma melancolia também, muita gente... Mas eu acho que uma coisa não vai sem a outra. Se você toca o lugar certo da melancolia, tem humor. E quando o humor é sério, ele é muito triste também. Muito triste, muito triste. E, curiosamente, a melancolia é um sentimento muito grato aos pintores, né? Tem vários pintores que pintaram quadros chamados Melancolia. Tem uma coisa que é inerente à pintura, que é o ritmo que ela impõe, né? É o tempo que ela ocupa, a solidão que também que você não tem como escapar que é a prática e é essa. Então você se vê de repente naquele cenário, né? Que é imposto pelo simples ato de pintar. E que se aproxima desse sentimento, talvez, pela simples natureza da coisa. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Você faz uma arte que é essencialmente solitária, que é individual e solitária, que é a pintura. E eu faço uma que é essencialmente coletiva, que é o teatro, eu não posso fazer sozinho. E tenho, frequentemente, uma angústia da necessidade de querer ser só, de querer estar só e tal. E isso me leva, às vezes, a gostar muito de ficar só, porque eu tenho que criar coletivamente. Você tem o contrário? Tenho muito. Tenho. Estou completamente. Sinto muita falta às vezes. Às vezes me dá não vou... Tento inventar algo, mas dura 3 segundos. Mas tenho, às vezes, muita necessidade de mais diálogo. Às vezes eu gosto de ser interrompida, não me atrapalha no meu processo. Se eu estou no ateliê e aparece alguém, se tem alguma coisa mais caótica, eu não preciso daquela concentração, daquele espaço tão... sagrado, monástico. Tem momentos que sim, mas não me atrapalha ter um pouco de interrupção e diálogo enquanto eu pinto. Eu consigo fazer as duas coisas. Eu sinto falta às vezes. Aí às vezes eu fico considerando ter um ateliê em casa para ter, mas não é o caso agora, não é o que está acontecendo. Mas eu sinto sim falta às vezes de mais troca durante um processo. Não sei se você conhece, se eu te disser esse nome, Newton Bravo, te diz alguma coisa? Não. Acho que não. Newton Bravo foi um pintor de botequim no Rio de Janeiro. Tinha uns botequins aqui no Rio, os botequins antigos, tem gente que ainda talvez ache pinturas, painéis do Newton Bravo. Pinta umas paisagens, pinta assim uma lagoa, às vezes pinta uma coisa e tal. Eu estou falando dele porque uma época o Newton Bravo, o filho dele, cresceu e começou a pintar com ele. Então eles pintavam o quadro 2. Que ótimo! Já que falei daquela coisa da solidão, ali era uma dupla que pintava. Vou botar meus filhos. Chegar em casa cheio de projetos. E aí o filho pintava os painéis com ele? Ele e o filho pintavam. Tem uma história que diz que você identifica quando é painel do Newton Bravo e do Newton Bravo filho, porque ele, quando chega no meio, não casa. E eles, no meio de uma montanha, tem que botar um navio para fazer a excursão. Porque um vinha de lá, outro vinha de cá. Com a mesma paisagem. Digamos, mas aí não casava e tal. Enfim, mas é uma brincadeira a respeito de um cara que pintava em dupla. Existem uns escritores que pintam.
Vários. Eu me lembro aqui o Günter Grass. Um brasileiro, Nuno Ramos. É claro. Né? William Blake. Desde... William Blake, exatamente. Muitos escritores que pintam. Você escreve, tem vontade de escrever, ou pensa em escrever? Sabe que não tenho... Eu escrevia muito. Eu escrevia muito e gosto muito. Mas desenhando muito, engraçado... Hoje em dia eu sinto que eu escrevo completamente através do desenho. Acho que o desenho é escrita. Não é que é próximo à escrita. Acho que o desenho é uma forma muito fluida de escrita. Eu não tenho escrito muito, não, mas eu tenho pensado muito através do desenho e refletido muito sobre o mundo, né, sobre as coisas em volta, através do desenho. Outra coisa também, assim, tem um caráter no escritor, estou insistindo nessa comparação, que é muitas vezes o biográfico. Todo escritor diz assim, não, eu escrevo sempre sobre mim. Mesmo quando os personagens, eu não fiz aquilo, nunca matei ninguém, e tem aquele cara que matou, mas eu escrevo sobre mim. Você pinta sobre você? É sempre, eu acho que não tenho, eu acho que é a única forma, mas não biograficamente. Eu acho que não é biográfica essa ideia. A gente só consegue falar sobre o que a gente conhece, né? Apesar da gente tentar às vezes falar sobre o que a gente acredita, mas é mais eficiente quando a gente fala sobre o que a gente conhece, eu acho. Isso aqui é o meu iPad patafísico. Esse programa é patafísico. É um iPad? É patafísico. Claro. Ele é o último modelo da Apple, entendeu? Então bom, ele tem... o S8 esse. Esse aqui é S8 94.5. Ele é ótimo, mas às vezes eu preciso do outro. Então eu vou ali trocar na máquina de Pensarte, porque tem um texto que eu queria te ler. Eu vou trocar aqui, eu deixo esse e ele me cede um desses modelos antigos. Tá? Esses modelos antigos. Deixa eu ver se... Eu queria te ler, assim, porque quando, a propósito dessa exposição, você fez essa última, o dia havia acabado quando começou. Você falou sobre a sensação de você ter sentado para escrever um conto, né? Ou um diário. E que isso que você disse aqui também, que é um diário das coisas que não acontecem. Né? O diário das coisas que não acontecem. E também você disse alguma coisa que só pode ser contada através da pintura. Bom, isso aí você toca numa questão de limites, de possibilidades, alguma coisa que é possível a pintura, mas não é possível a literatura. Então, isso que eu vou ler aqui é um trecho de um texto sobre espaços, de um escritor que é obcecado pela descrição de espaço, assim, que é o Georges Perec, escritor francês que morreu jovem, mais ou menos jovem, mas jovem. Para mim, todo mundo é jovem. O texto diz assim: muitas vezes eu tentei pensar em um apartamento que tivesse uma peça inútil, absolutamente e deliberadamente inútil. Não seria um quarto suplementar, um corredor, um recanto, seria um espaço sem função. Não serviria para nada, não conduziria a nada. Foi impossível, apesar dos meus esforços, seguir esse pensamento, essa imagem até o fim. A própria linguagem, me parece, é comprovadamente incapaz de descrever esse nada, esse vazio, como se não se pudesse falar senão do que é cheio, útil e funcional. Então eu penso que essa sensação do Perec está de acordo com o que você falou, quando do outro lado, do lado da pintura, você diz que procura contar uma história que só poderia ser contada através da pintura, apesar de se aproximar mais das preocupações de um escritor, de um contador de história do que de um pintor. Não, é muito interessante o que ele fala. Me veio agora na cabeça fui numa exposição que tinham 8 Piero della Francescas. E esse exercício também de você ver coisas e criticar, não no sentido crítico, mas de falar, de fazer conexões e de ter uma resposta verbal às coisas que você vê. E é muito gostoso isso também, como espectador, né? E que tem alguma intimidade com aquela forma de pensar. Mas é difícil isso, mas quando eu vi o Piero della Francesca, eu tive essa sensação muito nítida de que ele começa onde a linguagem termina e não tem como você chegar nesse espaço que ele ocupa. Isso é muito impressionante, assim, as coisas que têm esse poder.
alguns artistas chegam nesse lugar, eu acho, conseguem ocupar esse lugar que realmente a linguagem não chega, nenhuma linguagem chega. E é um pouco isso, aí fica num território de uma sensação que eu nem sei se é sensação, é um sentimento, um tipo de resposta que é muito raro. Eu acho que ele é muito interessante. Me veio essa experiência que eu tive com o Piero della Francesca. Quem diga que a poesia pode chegar lá, assim, ela vai a partir de onde a prosa para. Aí a poesia chega desse espaço. Ou também a música, acho que Borges uma vez teria dito então, que todas as artes aspiram a ser música. Nossa, sem dúvida. A música, realmente, a música te pega por lados que você não tem defesa, assim, nenhuma. Não adianta tentar armar uma defesa que você não enxerga, né? E é menos palpável de todas. E é a mais física, a mais concreta. Você vê que a história da música e a história da pintura são paralelas. A pintura barroca tem completamente a ver com a música barroca. Tem o diálogo, tem muita informação. São as mesmas características, né, básicas, mas a sensação, a pintura, você se defende dela, se você quer. A música, você não se defende. É um perigo. Depois a música, a pintura impressionista, a música é muito parecida. São as mesmas questões, as mesmas preocupações. Maria, muito obrigado. Obrigada a você. Um prazer.